O Palmeiras protagoniza uma das maiores aberrações que eu já vi no futebol numa competição continental. Sinceramente, eu não sei o que dizer. É inexplicável a partida que o Palmeiras fez com a LDU ontem lá no Equador. E nós vamos desabafar um pouco a respeito de algumas coisas que aconteceu nesse jogo. Mas antes da gente começar, Palestrino, eu sei que você tá frustrado, eu sei que, desculpa da palavra, você deve estar puto aí do outro lado, assim como eu estou. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ou melhor, escuta aqui o que eu tenho a dizer pra vocês. Se vocês gostarem, aí você se inscreve e deixa o seu like, tá bom? Esse vídeo não tem pauta, tá? Esse vídeo aqui é pra gente debater e conversar, desabafar de tudo que aconteceu ontem, né? Se você perguntasse pra qualquer pessoa aqui no Brasil, qualquer jornalista que faça uma análise decente do futebol, você perguntaria pra esses caras se o Palmeiras ia perder esse jogo. Ninguém falava que o Palmeiras iria perder esse jogo pra LDU, muito menos perder da maneira que perdeu. Até rivais já estavam desanimados, falando assim, ó, esse jogo aí vai ser um atropelo pro Palmeiras. Ontem eu até chutei aqui no canal, no vídeo que fiz, que seria 3-0 o jogo. Eu só errei o lado, né? Eu tinha chutado 3-0 pro Palmeiras, na verdade foi 3-0 pra LDU. Um verdadeiro vexame para todo o elenco e principalmente para a comissão técnica do senhor Abel Ferreira, que ontem vem fazendo jogos espetaculares, é verdade, mas ontem o Abel pardalizou de novo ontem, para deixar a sua torcida aqui, ó, arrancando os cabelos da cabeça, velho, de raiva desse jogo que a gente teve que presenciar. Se eu já estava com raiva assistindo pela televisão, você imagina aqueles 2.000 torcedores que estavam lá no Equador, que pagaram caro, um frio do caramba lá, para assistir esse jogo aí, o Palmeiras não jogando absolutamente nada. Quero lembrar aqui de algumas coisas, tá? Nos 5 minutos e 30 do primeiro tempo, o Gustavo Gomes, ele literalmente desiste da jogada e ele praticamente dá o gol para a LDU com um milagre lá do Carlos Miguel logo no começo da partida. Ali, naqueles 5 minutos eu falei, mano, esse jogo vai ser sofrimento para nós. E eu não imaginava o sofrimento que estava por vir, porque eu achava que ia ser um sofrimento mais ameno, mas foi um sofrimento vergonhoso para o torcedor do Palmeiras. Aos 9 minutos, Palestrino, o Carlos Miguel já tinha feito 3 defesas espetaculares da parte do goleiro, tá? E se tem um jogador que não dá pra gente crucificar, é o goleiro Carlos Miguel, tá? Tô passando pano? Não, não tô passando pano. Vai ter rival aí que vai zoar com o cara, vai ter gente que vai falar, pô, em 2 jogos o cara tomou 6 gols, tudo bem. Só que os 6 gols que o Carlos Miguel tomou não foi por culpa dele, pelo menos na minha visão. Foi por culpa de erros do time do Palmeiras, ou no caso de ontem, por um time que estava com a barriga cheia, devia ter comido 3 kg de feijoada cada um dos jogadores do Palmeiras, porque ontem os caras não queriam correr, literalmente. E aí sai o primeiro gol do Palmeiras, que você vê que o Palmeiras estava dormindo, né? Pelo setor esquerdo do ataque, né, da LDU, no caso para nós, setor direito. O Kelvin não consegue acompanhar o jogador, cara. De fato, a altura, né, a altitude, faz com que a bola corra e, né, tenha uma velocidade maior. O Kelvin não consegue acompanhar o lateral dos caras. Ele praticamente dá um passe, porque ele tenta tirar, mas ele dá um passe pro jogador da LDU. O jogador da LDU, que eu não vou lembrar o nome, tá? Uns nomes meio doidos desses caras aí. Ele joga a bola pra dentro da área e o maluco encaçapa na rede 1-0 pra LDU. Uma dormida do Palmeiras terrível. O meio de campo tinha um vácuo. Parecia que o Palmeiras não tinha jogadores no meio de campo. O Emiliano Martinez e o senhor Andreas Pereira, eu não sei o que foram fazer nesse jogo ontem. Eles estavam, a LDU jogando, né? Abriu, deu a bola pros caras, né? O Palmeiras. O meio de campo do Palmeiras ali com o Andreas Pereira e com o Emiliano Martinez, os caras se esconderam atrás da linha da bola, ali no meio dos zagueiros, e deixou o meio campo para a LDU jogar à vontade, sem problema nenhum. E o seu Rafael Veiga, que foi apelidado aí de tio Paulo para os caras que querem aloprar ele um pouco aí, só rindo, né? Rindo tragicamente aqui sobre isso. Não jogou absolutamente nada, não marcou ninguém e teve uma atitude de um jogador que tá pedindo para ir embora, parece, né? O Rafael Veiga, porque não jogou nada. A única coisa que eu me lembro do Rafael Veiga ontem
foi um passe que ele deu pro Vitor Roque, que o Vitor Roque não conseguiu dominar direito e a bola acabou, ele chutou em cima do goleiro, o goleiro pegou tal, né? Até o Vitor Roque cumprimentou o goleiro ali na hora, no primeiro tempo. Foi a única coisa que eu lembro do senhor Rafael Veiga no jogo. Completamente de boca aberta, não sei se sentiu a altitude, mas eu acho que a altitude não é desculpa para esse jogo. E para mim, ontem o Rafael Veiga, ele deu uma cartada dizendo, falou, olha, tchau, sabe? O torcedor do Palmeiras que pedir pro Veiga ir embora, eu não vou julgar, cara, porque ontem, sinceramente, o Veiga não jogou absolutamente nada de novo e para mim aí entra uma das pardalices do Abel de querer continuar insistindo no Rafael Veiga, porque desses últimos 10 jogos que o Palmeiras fez, o único jogo que o Rafael Veiga foi bem mesmo foi contra o jogo do Bragantino lá no Campeonato Brasileiro. Porque de resto, o Rafael Veiga parece que ele tá em fim de ciclo do Palmeiras. Cara, obrigado demais, viu, Veiga, pelos serviços prestados. Você mora muito no meu coração por tudo que você já fez pelo Palmeiras. Não sou ingrato a você, mas hoje, cara, sinceramente, o Palmeiras não tá conseguindo contar contigo, porque oportunidades você está tendo e não está jogando absolutamente nada. E aqui eu quero abrir um parênteses também, ainda bem que eu não faço um vídeo pós-jogo, tá, gente? Porque eu tô conseguindo aqui ser ponderado, falando mais baixo aqui na minha voz pra vocês, porque ontem eu tava de um jeito, cara. Tem um amigo meu que eu converso aí a respeito do Palmeiras, que é palmeirense também. Ontem os caras viram como é que eu tava putaço com esse jogo de ontem. Eu não sei o que aconteceu com o Palmeiras. É literalmente uma vergonha pra vocês e pra comissão técnica. Tá com salário em dia, tem o melhor CT do Brasil, sabe? Uma das maiores folhas salariais do Brasil, sabe? Vem jogando muito bem. Só que não adianta nada a gente vencer 8 jogos seguidos aí, perdeu só pro Bahia e pro Flamengo no Campeonato Brasileiro, venceu, deu uma aula de como jogar contra o River Plate e chegar numa semifinal, vocês fazerem esse tipo de coisa aí, cara. Esse tipo de pataquada, que aí sim, né? A gente fala de pataquada aqui no nosso vídeo, mas é na brincadeira. Mas ontem o Palmeiras patacou, né? Se é que existe essa palavra. Ontem foi terrível. Né, para a Sociedade Esportiva Palmeiras, é vergonhoso, cara. É vergonhoso o que a gente viu em campo ontem. E se você for procurar aí alguém que queira fazer análise tática, você pode bloquear na hora, porque não tem análise tática para fazer desse jogo aí, porque o Palmeiras não jogou absolutamente nada. Saiu o primeiro gol dos caras, 16 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras, ó, parecia que estava ganhando o jogo de 5-0, não corria, não ia atrás dos caras, não marcava ninguém. O time da LDU tocava a bola como se do outro lado tivesse um time de várzea. Tocava a bola pra cá, pra lá e girava tal, numa tranquilidade. E o Palmeiras encaixotado dentro da área, com medo de jogar contra os caras, né? E aí tome pênalti, né? E falar em pênalti, senhor Andrés Pereira, com todo respeito, você merece toda a zoeira dos flamenguistas que tá rolando aí nas redes sociais, viu? Porque no jogo contra o Flamengo, o senhor se acovardou. O senhor não jogou nada, ficou com medo, parece que, da torcida dos caras. Já começa por aí, né? Eu segurei a bola, não falei nada, falei, ó, deixa passar. E ontem, contra a LDU, o senhor só entrou pra fazer um pênalti, né? Na LDU. Porque você não fez também absolutamente nada pelo Palmeiras ontem. Você só deu um pênalti para a LDU, que é discutível, vai ter gente que vai falar que não foi pênalti, vai ter gente que vai falar que foi pênalti, mas a verdade, Palestino, é que se dane, velho. Não interessa. Não foi por causa desse pênalti, ou também os caras vão querer inventar desculpa aí de ter dado vermelho para aquele jogador que deu um soco, agrediu o Giai, né? O VAR simplesmente não viu, e logo no final o cara teve que quase quebrar o tornozelo do Giai para ser expulso, né? Mas não dane-se, velho. Não foi isso que fez, que condicionou o Palmeiras perder a partida. O Palmeiras perdeu para si mesmo ontem. A gente entrou, parece que todos eles comeram 3 kg de feijoada e entraram para dar trotezinho contra a LDU. Eles esqueceram que era uma Libertadores que eles estavam disputando e literalmente entregaram de bandeja a vitória para o time do Equador, tá? Meio de campo da LDU tranquilamente, sem problema. Os caras não suaram nem a camisa para fazer gol no Palmeiras ontem. Foi impressionante, cara. Um vexame da Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí, para ajudar, para coroar essa... Ai, cara, é inexplicável. Eu não acredito que eu vou dizer isso, mas é verdade. Quem assistiu o jogo vai saber que é verdade o que eu tô dizendo. Para coroar essa atuação no Palmeiras, o senhor Abel Ferreira me tira o Felipe Anderson, que também não estava jogando nada. No segundo tempo ele foi ali, estava até um pouco mais
participativo do jogo, dando passes, tentando dar um corte e tal, o Felipe Anderson, mas no agregado do tempo que o Felipe Anderson ficou, também não jogou absolutamente nada. Aí ele me saca o Felipe Anderson. O Palmeiras improvisa o Piquerez ali como terceiro zagueiro e ele dobra a lateral de novo. Ele me bota o Jefité no segundo tempo, no lugar do Felipe Anderson. Aí eu bati e falei, agora a vaca foi pro brejo mesmo. Porque não teve resultado absolutamente nenhum. Eu não entendi absolutamente nada do que o senhor Abel Ferreira quis fazer nesse jogo. Ele me tira o Rafael Veiga, em vez de entrar com o Maurício, com alguém da posição, ou pegar o Andrés Pereira e adiantar o Andrés Pereira, colocar o Aníbal Moreno junto com o Emiliano para fechar ali o meio de campo, para fazer aquela primeira linha de contenção na frente da zaga. Não, ele me tira o Rafael Veiga e me coloca o Sousa. O Sousa que também não fez absolutamente nada ontem no jogo. Nada. Afinal de contas, eu tô procurando entender por que o Palmeiras gastou dinheiro nesse paraguaio. Até agora, eu estou tentando procurar alguma justificativa para a gente ter contratado o Ramon Sousa. É um jogadorzinho bem mais ou menos, para não dizer ruim, tá? Bem mais ou menos. Ontem ele teve a bola para mim do jogo. Ele teve para mim a bola do jogo ontem. Ele, o goleiro, ele tinha trocentos lugares no gol para ele chutar. Ele fecha o olho e me dá uma bica no meio da cara do goleiro, dando aí pro goleiro dos caras a consagração de fechar o gol para a LDU. Era o gol que o Sousa podia fazer, que dava aquele mínimo de esperança de uma virada aqui no Allianz Parque, de facilitar a nossa vida no jogo da volta, mas o Sousa me fecha os olhos e me dá um bico, né, no meio, facilitando ali. Não foi uma defesa tão fácil para o goleiro também, é verdade, mas ele chutou ali o mais fácil para o goleiro pegar, né? Ele tinha vários lugares para ele chutar, ele chutou de uma forma que ficou mais fácil para o goleiro dos caras fazer a defesa. Dobrando lá... Puta que pariu, cara, eu não acredito que eu vi isso de novo. Eu achei que o Abel tinha esquecido esse negócio, mas ele gosta de dobrar lateral, impressionante. E aí eu queria saber, perguntar para vocês, o que vocês podem falar sobre o jogo de ontem. Pega aqui os comentários aqui, escreve aqui o que vocês acharam no jogo de ontem. Fica à vontade. Sousa, Jefité, Rafael Veiga, Emiliano Martinez, Andrés Pereira, Murilo. Ah, e os caras reclamavam do Luan, hein? Os caras reclamavam do Luan, que o Luan entregava paçoca, que o Luan era aquele jogador inseguro. O Murilo já teve a boa fase dele no Palmeiras, mas olha, a gente trocou o Bruno Fux, que fez uma péssima partida contra o Flamengo, é verdade, para colocar o Murilo e o Murilo fazer uma partida também absurdamente terrível pela Sociedade Esportiva Palmeiras. O que aconteceu com o Murilo? Como caiu de produção o futebol desse zagueiro que já foi tão elogiado no Palmeiras? Também uma atuação dentro de campo, ó, para pegar o boné, tá? Viu, seu Murilo? Pegar o boné e ó, se mandar, porque agora vai ter que se provar muito para ser titular, para mim, pelo menos, desse time do Palmeiras. Eu tô tentando ser o mais ponderado possível aqui para não mandar esses caras tudo pro inferno ou para outro lugar. Para mim é inadmissível. O problema, gente, não é perder de 3-0. Não é esse o problema. É normal, futebol acontece essas coisas. Palmeiras ganha o jogo de goleada, ou Palmeiras perde de goleada para algum time, isso é absolutamente normal acontecer no futebol. A minha crítica aqui não é os 3 gols que o Palmeiras tomou, é a atitude que o Palmeiras teve ontem. O Palmeiras não quis brigar, o Palmeiras não deu um pontapé, o Palmeiras não deu uma corrida, o Palmeiras não fez uma falta que demonstrava vontade dos jogadores, não teve nada ontem, não teve nada. Por isso que é um erro a galera vir aqui e botar na conta do Carlos Miguel. Pô, esse cara aí, 2 jogos aí, o cara já tomou 6 gols. Gente, eu sei, eu entendo aí perfeitamente a frustração, mas pra mim é um erro botar na conta do Carlos Miguel. É um cara que tá sem ritmo, um goleiro que assumiu agora, pegou uma responsa da peste. É um cara que tem o quê? 26 jogos pelo profissional, quase não jogou pelo profissional o Carlos Miguel. É um erro jogar na conta do goleiro, sendo que um time inteiro não jogou nada. O Palmeiras ontem foi um catado dentro de campo, foi um bando de pino jogado lá. Os caras não queriam correr, velho. E a LDU ficou numa tranquilidade
absurda. Ontem foi um dos jogos mais fáceis pro time da LDU da temporada dos caras, mano. É impressionante. E esse time da LDU aí é um time que está a 15 pontos do primeiro colocado, se não me falha a memória, que é o Independente Del Valle. Se eu não tô falando besteira aqui. O Independente Del Valle que sofreu para ganhar do Atlético Mineiro, certo? Na Sul-Americana. Eu acho que o jogo terminou empatado lá, com inclusive gol do Dudu, ex-Palmeiras. Os caras, o primeiro colocado do campeonato equatoriano, que tá 15 pontos na frente da LDU, a LDU é o segundo colocado, sofreu para ganhar do Atlético, que tá brigando para não cair aqui no Brasil. E o Palmeiras não tem capacidade de correr contra a LDU nesse jogo pela Libertadores, cara. Olha, é impressionante, bicho. É impressionante. Eu tive vergonha do time do Palmeiras ontem. Vergonha. Tá liberado pros rivais tirar chacota do Palmeiras, velho. Tá liberado, porque esses caras pediram. Olha que atuação sem vergonha desses caras, que tem pagamento em dia, que tem sim um treinador que já foi vitorioso, mas ontem pardalizou de novo, hein? Ontem o Abel Ferreira teve uma atitude como treinador, não entendi por que entrou o Murilo, não entendi por que entrou o Miliano, tá? Não entendi, pra mim tinha que ter sido o mesmo time que jogou contra o Flamengo. Eu não entendi a escalação do Abel ontem, essas trocas que ele fez, a entrada de Rafael Veiga. O que o Veiga tá jogando, Abel, pra você colocar ele de titular? Pelo amor de Deus, não dá pra entender algumas coisas que o senhor Abel Ferreira fez ontem, né? E aí ele vai dar mais álibi pra galera do Fora Abel pedir pra ele também pegar o boné e ir embora. Mas ele não vai fazer isso, tá, gente? Anotem aí que ele não vai fazer isso. A gente comentava aqui, algum tempo atrás, um mês atrás aqui mais ou menos, de que essa seria a sequência mais difícil do Palmeiras, e tá dando tudo errado. Porque o Palmeiras perde pro Flamengo, até que fez um jogo interessante contra o Flamengo, teve erro de arbitragem e tal lá, beleza, o Palmeiras até que jogou bem contra o Flamengo. E agora chega contra a LDU, que ninguém imaginava, nem rival acreditava que o Palmeiras ia perder esse jogo. O Palmeiras me perde de uma forma vexatória. E agora a gente tem nada mais, nada menos que o Cruzeiro no final de semana, o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. E aí fica a pergunta, o Palmeiras vai poupar contra o Cruzeiro, estando em primeiro colocado no Campeonato Brasileiro? Vai entregar de bandeja para o Flamengo, poupando jogadores para tentar salvar na próxima quinta-feira a temporada na Libertadores? Ou o Palmeiras deve ir com o time titular? Pra mim, tem que ir com o time titular, tá? Tem que poupar coisa nenhuma. Afinal de contas, vocês já se pouparam contra o jogo da LDU. Vocês não jogaram absolutamente nada. Vocês andaram em campo. Então, se vier com essa história de poupar contra o Cruzeiro, vocês vão estar de sacanagem, hein? Vocês vão estar de sacanagem. Não tem que poupar o Vitor Roque, o Flávio, dane-se. Tem que poupar ninguém. Esses caras têm que correr até ficar de língua pra fora, velho. Porque do jeito que vocês jogaram contra a LDU, foi um tapa na cara da torcida do Palmeiras. Vocês deram um tapa na cara do torcedor que paga caro o ingresso, que paga 500 pau em camisa, e faz de tudo pra estar em todos os jogos do Allianz Parque. Vocês deram um tapa na cara do torcedor do Palmeiras ontem com essa atitude vergonhosa de vocês dentro de campo. Nem correr vocês quiseram. Se fosse pra jogar desse jeito, escala o seu Zé da esquina, o seu Jerônimo, escala eu aqui, que não jogo nada de futebol. Vamos lá, cara, vamos jogar bola que nós faz melhor que vocês. Se for pra jogar desse jeito aí. Se vier com história de poupar contra o Cruzeiro, é pra afundar mesmo a temporada do Palmeiras de 2025, que a gente tava muito esperançoso pra ganhar esses 2 títulos, mas depois dessa atuação, deu aquela, desculpa da palavra, aquela broxada. A palavra é essa. Aquela broxada no torcedor do Palmeiras depois desse jogo horrível que nós fizemos ontem. E a treta agora vai ser virar a chave para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileiro, manter-se em primeiro lugar, porque o Flamengo eu acredito que vai vencer o seu jogo. Vai ser difícil como que a gente vai ver esse vestiário do Palmeiras aí para poder ter um bom jogo contra o Cruzeiro, manter a primeira colocação vencendo o jogo e depois voltar para quinta-feira mentalmente para tentar um milagre dentro do Allianz Parque para fazer pelo menos 3 golzinhos e levar para os pênaltis. Lembrando que não pode tomar nenhum gol. Vai ter que se expor pra caramba, vai dar o contra-ataque para a LDU aqui no Allianz Parque e vai ser difícil o Palmeiras não tomar pelo menos um golzinho aqui, cara. Mas a gente vai estar aqui torcendo pelo milagre para que a temporada não seja jogada no lixo. E vamos ver o que acontece. Ontem eu já tava puto da vida, é difícil de acreditar numa virada do Palmeiras. Deixando a minha frustração de lado, a gente já viu esse time do Palmeiras virar jogos, mas a gente até gosta da brincadeira, né, da musiquinha, o time da virada, o time do amor, mas sinceramente tem hora que cansa, velho. Tem hora que cansa.
O Palmeiras tá na hora de ser aquele time que chega em jogo grande. Não adianta ganhar de Fortaleza, não adianta enfiar uma sacolada no Vasco, enfiar uma sacolada no Bragantino, não adianta fazer tudo isso e chegar num jogo decisivo como esse da LDU, vocês fazem esse tipo de merda que vocês praticaram dentro de campo. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Pelo amor de Deus. Não adiantou nada as boas atuações que vocês tiveram nos jogos passados. A gente elogiou aí a atitude de vocês, ficamos animados. E a frustração agora é que a gente não imaginava que vocês fariam esse tipo de coisa aí contra o time da LDU, que é limitadíssimo. Esse time da LDU não é tudo isso aí não. Não é. O Palmeiras, o seu elenco, tem jogadores muito melhores que esse time da LDU. Esse time da LDU é pro Palmeiras enfiar 3, 4. Esse time da LDU, se vacilar, é pior que o time do Vasco, pior que o time do Bragantino aqui no Campeonato Brasileiro. É pior. É pior esse time da LDU, na minha opinião. E aí consagra também o Thiago Nunes, que fez aqui péssimos trabalhos. O único trabalho bom que ele fez aqui no Brasil foi no Atlético Paranaense. E consagra o Thiago Nunes aí como o treinador que tem desqualificado equipes brasileiras, né? Tirou o Botafogo, tirou o São Paulo, e o São Paulo que fez um jogo melhor que o Palmeiras, hein? Tem que ser falado isso. São Paulo conseguiu jogar melhor que o Palmeiras contra a LDU, lá. Eles só não passaram da LDU porque o seu Luciano perdeu uma cacetada de gols. Por isso que o São Paulo não passou, porque o São Paulo jogou bem contra a LDU lá. E o Palmeiras nem correu. Esse vídeo aqui é um desabafo. Eu ia colocar aqui partes da coletiva do Abel, a sonora, mas falei, mano, eu não tô com saco pra isso, na moral. Não tô com saco, eu perdi o culhão pra poder analisar aí o que o Abel falou, né? Eu vi a entrevista coletiva, falou que 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo, e de fato é verdade. O Palmeiras no Allianz Parque, nos últimos jogos, se a gente olhar pra trás, tem sido avassalador, é verdade. Mas depois desse jogo broxante que o Verdão fez, é difícil de acreditar na virada. Pode acontecer? Pode. Estamos eliminados já? Não, não estamos eliminados. Mas fez o pior jogo da temporada ontem contra a LDU. E agora o Palmeiras vai ter que fazer o mesmo time, com o mesmo treinador, vai ter que fazer o melhor jogo da temporada dentro do Allianz Parque. Se o Palmeiras consegue fazer os 4 gols ou 3, leva para os pênaltis e passa na bacia das almas nos pênaltis, vai chegar muito grande para a final, essa é a verdade. Vai chegar com uma casca desgraçada, seja quem for que chegue para enfrentar o Palmeiras na final, tá bom? Mas a trajetória que a gente vai ter que fazer agora é uma trajetória que vai depender de um grande milagre. Quero saber a opinião de vocês, não tem análise tática, isso aqui é só um desabafo, porque eu tinha que botar esse vídeo aqui no canal. Minha vontade, cara, ontem era de arrancar os cabelos da cabeça, bater minha cabeça na parede, dar murro em ponta de faca. Era a minha vontade de fazer ontem. Quero saber a opinião muito de vocês aqui nos comentários. Eu vou responder todo mundo assim que possível. E é isso aí, cara. E é isso aí. Vou finalizando o vídeo por aqui, completamente sem... Ai, Palmeiras. Completamente... sem roteiro nenhum para vocês, é simplesmente um desabafo do que eu vi ontem da Sociedade Esportiva Palmeiras. Enfim, posta aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês e vamos tentar enfrentar o Cruzeiro com essa melancolia que nós estamos agora.